Crianças que nunca viajaram, mas descrevem cidades distantes com precisão, que reconhecem pessoas que nunca viram e que contam com riqueza de detalhes como morreram em outra vida. Você está prestes a ouvir histórias reais, tão impressionantes que nem a ciência conseguiu explicar totalmente. Será que a alma realmente sobrevive à morte? Será que vivemos mais de uma vez? Essas perguntas levaram um respeitado médico psiquiatra, o Dr. Ian Stevenson, a investigar milhares de casos em todo o mundo. E o que ele descobriu é simplesmente inacreditável. Se você acha que tudo acaba com a morte, este vídeo vai mexer com sua mente. Fica até o final, porque as histórias que você vai ouvir agora têm o poder de virar sua visão de mundo de cabeça para baixo. Agora me diz, de onde você está assistindo esse vídeo? E você, já sentiu que não está aqui pela primeira vez? Acredita em reencarnação? Me conta nos comentários. Quem foi o Dr. Ian Stevenson? Enquanto muitos cientistas evitavam até mencionar a palavra reencarnação, um homem ousou investigar o impossível com o rigor da ciência. Estamos falando do Dr. Ian Stevenson, psiquiatra da respeitada Universidade de Virgínia, conhecido por seu trabalho sério, metódico e profundamente humano. Ele não era místico, não era médium, nem mesmo espírita, mas foi justamente esse olhar clínico, objetivo e cético que chamou a atenção do mundo. Por mais de 4 décadas, ele viajou por diversos países, ouviu milhares de relatos e documentou casos reais de pessoas, principalmente crianças, que diziam se lembrar de suas vidas passadas, com detalhes impressionantes. Num meio acadêmico em que falar sobre alma e reencarnação era quase um tabu, Stevenson teve coragem de fazer o que ninguém fazia, levar a reencarnação para o campo da pesquisa científica. E mesmo sem defender uma religião específica, seus estudos se tornaram referência para muitos espiritualistas e estudiosos do espiritismo, que viram nele uma ponte entre a fé e a razão, a conexão com o espiritismo. Muito antes da ciência se interessar por esse tema, o espiritismo já falava abertamente sobre a reencarnação. Codificada no século XIX por Allan Kardec, a doutrina espírita traz uma visão profunda e consoladora sobre a vida, a morte e o destino da alma. Segundo seus ensinamentos, a reencarnação é um processo natural e necessário. O espírito retorna à Terra para evoluir, reparar erros do passado e crescer moralmente. Essa ideia aparece com clareza em uma das obras fundamentais do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, onde se afirma que a alma carrega, mesmo sem se lembrar conscientemente, as marcas e experiências de suas vidas anteriores, e que, em certos casos, especialmente na infância, fragmentos dessa memória espiritual podem vir à tona. Curiosamente, foi exatamente isso que o Dr. Ian Stevenson encontrou em seus estudos. Crianças muito pequenas que demonstravam lembranças vívidas de outras vidas, falavam idiomas que nunca aprenderam e até apresentavam marcas no corpo ligadas à causa da morte de uma vida passada. Mesmo sem ser espírita, os dados que ele reuniu coincidem com muitos princípios espirituais, como a ideia de continuidade da alma, aprendizado através de múltiplas existências e a justiça divina que se revela na reencarnação. Seria coincidência? Ou mais uma confirmação de que estamos apenas começando a entender os mistérios da alma humana? Casos mais impressionantes, estudados por Stevenson. Agora, vamos aos casos que fizeram o mundo questionar tudo o que sabia sobre a vida, a morte e o que pode existir além. O Dr. Ian Stevenson analisou milhares de relatos, mas alguns são tão impactantes que desafiam qualquer explicação racional. O caso de Shanti Devi, Índia. Uma das histórias mais conhecidas é a de Shanti Devi, uma menina indiana nascida em Nova Delhi, na década de 1930. Desde muito cedo, ela dizia que sua verdadeira casa ficava em uma cidade chamada Mathura, a cerca de 300 quilômetros dali.
Ela insistia que seu nome verdadeiro era Lugdi e contava com riqueza de detalhes sobre sua vida passada, a casa onde morava, os móveis, a rotina, até o nome do marido e o parto complicado que a levou à morte. Seus pais, preocupados, começaram a investigar e o inacreditável aconteceu. Todos os detalhes que a menina dizia batiam com a vida de uma mulher real que havia morrido pouco antes de Shanti nascer. Quando a levaram até Mathura, ela reconheceu a antiga família, o marido da vida passada, e até falou sobre coisas íntimas que só eles sabiam. Esse caso foi tão impressionante que foi investigado por advogados, educadores, políticos e por cientistas como Ian Stevenson, que viu ali uma evidência poderosa da memória espiritual. O caso de Titu Singh, Índia. Outro caso incrível documentado diretamente por Stevenson foi o de Titu Singh, também na Índia. Desde os 2 anos de idade, Titu dizia que havia sido morto com um tiro na cabeça. Ele insistia que sua família verdadeira morava em uma cidade próxima e dizia ter sido dono de uma loja de fitas de vídeo. Aos poucos, os pais começaram a considerar a possibilidade de algo além da imaginação infantil. Quando foram até a cidade mencionada por Titu, descobriram que, de fato, um homem havia sido morto com um tiro, exatamente no lugar onde Titu tinha uma marca de nascença profunda e escura. O mais assustador, o menino reconheceu familiares, descreveu a rua onde morava e até lembrava de uma discussão que antecedeu o assassinato. Dr. Stevenson não apenas entrevistou todos os envolvidos, como também tirou fotos da marca de nascença, fez registros comportamentais e comparou com dados da vítima. O resultado foi impressionante. O caso de James Leininger, EUA, paralelo moderno. Embora não tenha sido estudado diretamente por Stevenson, vale citar aqui o caso recente e amplamente documentado de James Leininger, um menino americano que, ainda muito pequeno, começou a ter pesadelos violentos. Ele gritava durante a noite, dizendo que seu avião havia sido atingido e que estava preso em chamas. Com o tempo, James começou a fornecer detalhes tão específicos que assustaram seus pais. Ele dizia que havia sido piloto na Segunda Guerra Mundial, chamado James Houston Jr., e que voava um avião chamado Corsair. Ao investigarem, descobriram que um piloto com esse nome realmente havia morrido na guerra, exatamente como James descrevia. E mais, o menino reconheceu aviões antigos, nomes de colegas de esquadrão e até locais de batalha, tudo sem nunca ter estudado nada sobre o assunto. Esse caso, mesmo fora do círculo direto de Stevenson, confirma muitos dos padrões que ele observava. Lembranças detalhadas, emoções intensas, vocabulário específico e, às vezes, marcas no corpo que remetem à morte passada. Dr. Ian Stevenson documentava cada caso com rigor científico. Entrevistava familiares, comparava registros, fotografava marcas de nascença e fazia testes para confirmar se os detalhes citados pelas crianças eram realmente impossíveis de se saber por meios normais. Para ele, a coincidência não explicava tamanha precisão. Algo maior estava em jogo. Como ele fazia os estudos? A parte científica. Mas, afinal, como um médico renomado conseguiu levar a sério algo tão fora dos padrões da ciência tradicional? Dr. Ian Stevenson não se baseava apenas em relatos vagos ou intuições espirituais. Ele aplicava um método científico rigoroso para investigar cada caso de possível reencarnação, com seriedade e precisão. Primeiro, ele entrevistava detalhadamente as famílias envolvidas, tanto da criança, que apresentava as memórias, quanto, quando possível, da suposta vida anterior. Ele cruzava datas, locais, nomes, descrições e verificava se as informações podiam ter sido acessadas por meios normais, como conversas, televisão ou livros. Se não houvesse explicação lógica, o caso ganhava força.
Depois, Stevenson fazia verificações cruzadas com documentos oficiais, como certidões de óbito, registros médicos, históricos de cidades, arquivos escolares e qualquer tipo de dado que confirmasse ou desmentisse as declarações da criança. Um dos aspectos mais incríveis do seu trabalho foi a análise médica das marcas de nascença. Em centenas de casos, ele encontrou cicatrizes, manchas ou deformações no corpo das crianças, exatamente nos locais onde a pessoa da vida anterior havia sofrido ferimentos fatais. Ele comparava esses sinais físicos com laudos de necropsia, relatórios policiais e exames forenses, sempre buscando padrões que a ciência não podia ignorar. Stevenson catalogou mais de 2.000 casos em diferentes partes do mundo: Índia, Sri Lanka, Líbano, Estados Unidos, África, América Latina e o mais impressionante: os relatos vinham de culturas diferentes, com religiões diferentes, e mesmo assim, as características das lembranças se repetiam, como se houvesse uma lógica invisível por trás de tudo. Essas semelhanças incluíam idade precoce, em que as memórias surgiam, geralmente entre 2 e 5 anos. Desaparecimento gradual das lembranças por volta dos 7 ou 8 anos. Fortes vínculos emocionais com pessoas da vida anterior. E, em muitos casos, um comportamento que refletia a personalidade do eu anterior. Dr. Stevenson tratava tudo isso com um olhar clínico, mas aberto. Ele não buscava convencer ninguém, apenas reunir evidências que pediam uma explicação maior do que a simples lógica materialista poderia oferecer. E talvez, no fundo, ele estivesse mostrando à ciência um novo caminho para compreender a alma. O impacto no meio acadêmico e espiritual. Quando o Dr. Ian Stevenson começou a divulgar seus estudos, a reação do meio acadêmico foi, como se esperava, dividida. Muitos céticos tentaram desacreditá-lo. Diziam que ele estava se afastando do rigor científico, que as lembranças poderiam ser fruto da imaginação infantil, influência dos pais ou simples coincidência. Mas havia um problema. Os dados eram fortes demais para serem ignorados. Não eram apenas histórias bonitas, eram relatos investigados com profundidade, documentos, fotografias, entrevistas, exames médicos e registros históricos. Era difícil refutar sem, no mínimo, admitir que ali havia um mistério real. Com o tempo, algumas universidades e médicos começaram a observar os estudos com mais respeito. A Universidade de Virgínia, onde Stevenson era professor, manteve por décadas o Departamento de Estudos de Percepções, criado justamente para explorar temas como reencarnação, experiências de quase morte e fenômenos paranormais com metodologia científica. Mesmo quem não acreditava na reencarnação, reconhecia que Stevenson era metódico, cuidadoso e respeitado no meio científico. Do outro lado, no universo espiritual, os espíritas viram em Stevenson uma espécie de ponte entre fé e ciência. Ele nunca declarou ser adepto da doutrina espírita, mas suas descobertas dialogavam diretamente com o que Allan Kardec já ensinava no século XIX, que o espírito sobrevive à morte, reencarna para evoluir e guarda consigo as marcas do passado. Para muitos, foi como se a ciência finalmente começasse a confirmar o que os livros espirituais já anunciavam há muito tempo. O Livro dos Espíritos, por exemplo, fala claramente sobre a memória espiritual e sobre como, em certos casos, essas lembranças emergem na infância de forma espontânea. Dr. Ian Stevenson, mesmo sem usar a linguagem do espiritismo, abriu uma janela entre os dois mundos, o da razão e o da fé, e mostrou que talvez eles nunca tenham estado tão distantes assim. Agora pare por um instante e reflita comigo.
E se você já tivesse vivido antes, e se cada dor, cada encontro, cada talento fosse, na verdade, uma continuação de algo que começou muito antes desta vida, o que sua alma estaria tentando te ensinar agora? Será que os desafios que você enfrenta hoje são provas, oportunidades de reparar erros antigos, ou lições que sua consciência escolheu viver para evoluir? Você já sentiu uma conexão inexplicável com alguém que acabou de conhecer? Ou aquele déjà vu tão forte, tão real, que parecia uma memória antiga voltando do fundo da alma? Será que isso é apenas coincidência ou o eco de uma existência passada? Escreva nos comentários. Você acredita na reencarnação? Já viveu algo que não consegue explicar? De qual cidade ou país você está assistindo este vídeo? Sua história pode inspirar outras pessoas e, quem sabe, te ajudar a lembrar de algo que sua alma nunca esqueceu. Se quiser, posso agora montar o encerramento final com chamada para a ação. Inscrever-se, curtir, compartilhar, etc. Deseja que eu continue? Agora é com você. Você acredita na reencarnação? Já viveu algo que te fez pensar que esta não é sua primeira vida? Escreva nos comentários. Sua história pode despertar algo em outras pessoas também. E se esse vídeo tocou o seu coração, te fez refletir ou abriu um novo olhar sobre a vida e a alma, curta esse vídeo e compartilhe com alguém especial. Você pode ser o instrumento para que essa mensagem chegue a quem mais precisa ouvir. E se quiser continuar explorando os mistérios da alma, da consciência e da vida além da morte, inscreva-se no canal e ative o sininho. A jornada está só começando. Até o próximo vídeo.